a lei de inspeção predial ela já existe em muitos municípios de Curitiba, aliás, do Brasil, desculpe, e no Paraná, a cidade que já saiu na frente é Maringá. Eles têm uma lei de inspeção predial muito parecida com a nossa norma do IBAPE Nacional, né, com os termos da norma, e em final do ano passado, houve um chamamento lá na PUC, foi constituído um grupo de estudo, e esse grupo se desenvolveu aqui dentro do IEP, com sugestões e ideias, né? E até a gente agradece, professor Lacerda, essa acolhida aqui no Instituto de Engenharia. Então, eu vou chamar, acho que para sentarem à mesa, né? O Rui Medeiros, o Jackson Tessaro, o Eduardo Vilas Boas, o Reginaldo. Tem mais alguém? E a Vera, faz favor, que ela faz parte do grupo aí também. Nós convidamos, como a gente vai mostrar aqui, a evolução do trabalho, a gente convidou os vereadores lá da Comissão de Urbanismo, tá? Para que viessem aqui. O projeto já foi apresentado para eles, né? Mas sexta-feira, de certo, algum contratempo aí, tá certo? Bem, eu vou pedir para o Reginaldo fazer uma breve explanação aí dos problemas problema não, da cronologia do que nós desenvolvemos em quase um ano de estudo sobre a lei de inspeção predial para Curitiba. Temos uma ideia inovadora em termos de Brasil, simples, econômica e eficiente, para ser aplicado na nossa cidade. Eu vou falar sentado, prefiro. O Reginaldo me persegue, na verdade meu nome é Reinaldo Santos. Eu fui incumbido aqui de contextualizar a questão da discussão sobre a nova lei, sobre um projeto de lei a respeito da vistoria periódica e da inspeção predial. E eu, assistindo às palestras anteriores, me pareceu que ficou muito claro, né, as ferramentas que hoje se tem disponíveis para se fazer as vistorias e inspeções prediais. E nós não podemos perder mais tempo com essa discussão a respeito de uma lei que oriente as inspeções prediais, as vistorias, etc. E me parece também que o que o professor De Luca leu no final, a respeito do grito da estrutura, né, do Carlos Campos, resume bem a situação em que nós estamos vivendo e que, pelo sentimento que nós estamos imbuídos de, afinal de contas, nós da área de engenharia temos que ter uma legislação que nos induza a trabalhar preventivamente para que fatos como esse que foi citado pelo César Campos não se repitam, né? Temos que trabalhar nessa direção. Então, o objetivo da minha introdução aqui, apesar de ser uma fala introdutória, mas ela pretende dar a dimensão e dar o real peso específico que esse grupo de trabalho tem com relação à proposta que agora, na sequência, vai se expor aqui. Eu fiz aqui algumas anotações. Eu pediria até que colocasse no quadro para a gente ser um pouco mais rápido. Me parece que é um fato incontestável a crescente preocupação dos profissionais, em especial de engenharia e arquitetura, com a segurança das edificações face aos acidentes acontecidos nos diversos pontos do Brasil. Certamente Curitiba e o Paraná não estão imunes aos mesmos acidentes. Podem ocorrer a qualquer momento. Em 2016,
Quando já estava na Câmara Municipal um projeto de lei, nós podemos dizer assim, em stand-by, do vereador Tico Kuzma, que tratava da questão das inspeções prediais, o CREA, em parceria com a ABENC e com a PUC Paraná, decidiu fazer um debate no dia 22 de novembro, na PUC, justamente tendo como pano de fundo o projeto do vereador Tico Kuzma. Nesse debate, compareceram os vereadores Tico Kuzma e o Bruno Pessutti, tendo sido registrada a presença de 62 participantes, com várias entidades públicas, privadas e da sociedade participando do evento. E o principal encaminhamento desse debate foi a formação de um grupo de trabalho, que, em princípio, reuniu 16 profissionais, que representavam todas as entidades que ali estavam relacionadas. Ele está numa disposição diferente. Mas esse material vai ficar à disposição. Quem tiver interesse em conhecer em detalhes a gênese desse processo pode ter acesso a ele. No dia 17 de dezembro, numa primeira reunião desse grupo de trabalho, decidiu-se em reduzir o grupo a 8 profissionais para o bem da agilidade e efetividade dos trabalhos. Depois disso, foram realizadas 4 reuniões em janeiro e fevereiro, até que se teve uma reunião com o vereador Tico Kuzma, no dia 8 de março, onde ficou marcada uma apresentação para a Comissão de Urbanismo, Obras Públicas e TI da Câmara Municipal. No dia 27 de março, ocorreu uma reunião com o vereador Hélio Virbinski, que é o presidente dessa comissão, e decidiu-se, então, que haveria essa reunião no dia 5 de abril com a comissão. O grupo de trabalho que foi formado apresentou as primeiras conclusões, que já era um projeto de lei para vistorias e inspeções prediais, à Comissão de Urbanismo. E, naquela data, a Comissão de Urbanismo optou por fazer uma reunião pública. Em princípio, era uma audiência pública, e marcou uma reunião pública para o dia 25 de maio. E nessa reunião pública, o grupo de trabalho procurou realizar várias reuniões setoriais com a Secretaria de Urbanismo da Prefeitura de Curitiba, com o Secov, Sinduscom, com o COSED, enfim, com o IAP, IAB e com o IEP. A reunião pública foi presidida pelo vereador Goura e, além dos vereadores que compõem a comissão, Bruno Pessutti, Felipe Braga Cortes e Mauro Bobato, compareceram 24 participantes, inclusive os membros do grupo de trabalho. Nessa reunião pública, o vereador Goura, depois de ouvir a apresentação do grupo de trabalho, e todos ouviram o grupo de trabalho, debateram o que o grupo de trabalho estava propondo. O vereador Goura, que presidia a reunião, deu um prazo até dia 12 de junho, que depois foi prorrogado para o dia 19 de junho, para que todos apresentassem contribuições para esse projeto de lei. Enquanto nós aguardávamos esse desdobramento, o desdobramento desses trabalhos, o grupo já realizou em seguida 11 reuniões visando projetar eventuais necessidades na regulamentação. As entidades participantes desse esforço serão mais conhecidas na apresentação do colega Jackson Tessaro, e cumpre-se aqui agora ressaltar o apoio que nós recebemos do Instituto de Engenharia do Paraná, e nesse momento o Emerson já fez isso, mas nós agradecemos ao Instituto por isso, porque cedeu espaço e infraestrutura para todas as atividades do grupo. E também ressaltamos o apoio na coordenação e o apoio administrativo da Associação Brasileira de Engenheiros Civis, a ABENC, e o apoio técnico do Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia no Paraná, o IBAP. E ontem eu fui lembrado, e eu achei oportuno essa poesia. Ontem, na reunião do Colégio de Entidades de Classe lá no CREA, a professora Wanda, da Unibrasil, ela citou a poetisa Helena Collodi. E ela diz o seguinte: Deus dá a todos uma estrela,
Alguns fazem dela um sonho, outros nem sequer a vê. Fazemos desse projeto, essa estrela, um sonho que queremos ver realizados. Era isso aí. Obrigado. Boa tarde a todos. Como o colega Reinaldo apresentou, nós fizemos durante esse tempo todo reuniões. A gente compôs, então, desde uma reunião da PUC em dezembro de 2016 até hoje, um grupo de trabalho que visava, então, fazer uma revisão da proposta e um auxílio técnico da proposta de lei de inspeção predial para a Câmara Municipal de Curitiba, através do vereador Tico Kuzma, que depois foi transferida, então, essa proposta para a Câmara de Urbanismo e TI, que é o nome da Câmara. Não sei se é bem Urbanismo e TI. É Comissão Parlamentar de Urbanismo e TI, da Câmara de Vereadores. Então, as entidades apoiadoras, além do Instituto de Engenharia do Paraná, foram o IBAP e a BENC. Bom, eu vou levantar, porque senão eu não vou conseguir ver todos os slides, eu não tenho tudo de cor, vocês me desculpem a quebra do protocolo aqui da mesa. Foram discussões que inicialmente tiveram 55 presentes, como o colega Reinaldo pôs aqui. Tivemos um fórum lá na PUC, tendo a Federal do Paraná, o COSED, Sinduscom, o IBAP Paraná, SENGE, APE, CREA Paraná, PUC-PR, Home Solutions, APES-PR, Secov, Cal Paraná e a Secretaria Municipal de SMAN. Desculpe, eu pensei que era de urbanismo. Depois disso foram criados, então, um GT que tiveram 15 reuniões. Nesse GT foi composto por membros do CAL Paraná, COSED, IBAP Paraná, IEP, Home Solutions, Universidade Federal do Paraná, APS, Induscom e Instituto de Engenharia do Paraná. As entidades consultadas também foram, como o Reinaldo já explanou, IAB Paraná, Instituto dos Arquitetos do Brasil, Seção Paraná, Secov, COSED, Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Secretaria do Gabinete Municipal, Governo Municipal, algo assim, e Sinduscom. Então, foram desenvolvidos vários encontros, etapas aqui na sede do IEP, atas e reuniões onde a gente discutiu a redação do texto que foi depois, então, proposto para a Comissão de Urbanismo na Câmara Municipal de Curitiba. Então, essa lei visa o quê? Ela visa combater o que já aconteceu em vários outros lugares. O Rio de Janeiro, em 2012, teve um problema com uma reforma num edifício ao lado do Teatro Municipal, acho que é bem recente, muitos de vocês podem até lembrar. Houve um prédio aqui, o Teatro Municipal, aqui do lado, teve uma reforma no edifício. Esse edifício desabou e, com o desabamento dele, então aqui o edifício que estava tendo reforma, não havia inspeção, foi feita uma reforma aleatoriamente, desabou. Esse é o recorte do Teatro Municipal, desabou e veio a causar todo esse estrago no centro do Rio de Janeiro e quase afetou a unidade de preservação, que é o Teatro Municipal do Rio de Janeiro, que está aqui, né, o Teatro Municipal do Rio de Janeiro, aqui o prédio que desabou, os bombeiros e o Corpo de Trabalho da Defesa Civil retirando os escombros. Tudo isso por quê? Por falta de
na época, a norma de reforma e por falta de inspeções prediais. Aqui outra fotografia, né, veiculada em vários jornais, onde tem as equipes de resgate, os escombros e o Teatro Municipal do Rio de Janeiro, que é um patrimônio histórico, né, um bem tombado pela importância arquitetônica. Vocês devem até lembrar, então, mais recente do que aconteceu em Santa Maria, na cidade do Rio Grande do Sul, que houve, infelizmente, uma tragédia por causa da ausência de inspeção predial, uma ausência de fiscalização, uma ausência de responsabilidade na execução de um projeto. Então, uma casa noturna, a Boate Kiss, teve uma festa de formatura onde acenderam fogos de artifício dentro da casa e estavam fazendo aquela comemoração, né, para os formandos e com o uso de material inapropriado no revestimento da boate. Foi isso que aconteceu. A gente teve um incêndio completo da estrutura. Aqui a polícia militar. Então, mais uma vez, a ausência de inspeção predial, a falta de fiscalização ocasionou um incêndio que destruiu por completo. Isso aqui é a imagem de dentro da boate, como ela ficou após o controle do incêndio e depois de ter apagado. E essa tragédia levou, então, ao menos a morte de 242 pessoas e mais de 877 pessoas que estavam no incêndio acabaram tendo algum dano na sua vida, ou seja, um dano à saúde ou a perda de algum colega. Foi uma tragédia de proporção internacional. Eu lembro que, na época, muitos líderes de Estado no mundo inteiro prestaram homenagens ao Brasil, ao Rio Grande do Sul, e à cidade de Santa Maria por conta dessa tragédia. Vários jovens, aí, mais de 240 e poucas pessoas vieram a óbito por conta disso. Não muito distante, ainda no Rio Grande do Sul, por falta de fiscalização, mais uma vez, falta de inspeção predial. Em Porto Alegre ainda não existia o que hoje existe, uma lei de inspeção predial. Em Porto Alegre, na época, não existia a lei de inspeção predial. Houve um incêndio no mercado municipal de Porto Alegre que tomou conta de mais de 90% do telhado do mercado municipal. O mercado municipal de Porto Alegre, eu sou gaúcho, enfim, eu sempre fui muito lá. Tinha agora está reformado, tinha um local onde serviam sorvete com salada de fruta, que era muito delicioso. Enfim, numa reforma fizeram a instalação num local com uma fritadeira, que a amperagem era maior do que suportava a instalação elétrica do edifício e levou ao incêndio, porque não há inspeção, não há manutenção, não há fiscalização e as tragédias acontecem. Curitiba não está muito longe desse panorama do que a gente vê aqui. As tragédias começam sempre assim, parece, né? No Rio de Janeiro foi um desabamento, óbvio, mas Santa Maria e Porto Alegre a gente teve 2 incêndios. Santa Maria, infelizmente, foi uma escala muito gigantesca, mais de 240 mortos, né? Jovens ainda. E aqui em Curitiba a gente teve recentemente um incêndio na Rua da Cidadania Matriz, né? Fora aqueles outros incêndios na Sociedade Água Verde e tantos outros que daí são ou criminais ou não, mas a gente teve agora, depois da apresentação para a Câmara de Vereadores de Curitiba, houve esse incidente com o mercado da Praça Matriz, não, o mercado da Rua da Cidadania da Matriz, que também teve problema com eletricidade.
Então, falta de manutenção, falta de inspeção predial leva a esses acidentes, essas tragédias, e já há um pré-anúncio de que isso pode vir. O nosso maior medo do GT é que possa chegar a óbito alguma dessas tragédias, né? Felizmente, até agora, a gente não tem. O que a gente pretende com uma lei de inspeção é que não venha a ter, mas para isso a gente precisa que a inspeção predial seja colocada em prática. Não adianta só esperar que não aconteça em lugar nenhum. Em outras cidades do Brasil também aconteceram tragédias. Fortaleza, Rio de Janeiro teve, depois dessa tragédia, teve a norma de inspeção, também teve lei de inspeção predial no estado do Rio de Janeiro. Balneário Camboriú também tem lei de inspeção predial, entre tantas outras cidades que já têm lei, e Curitiba, que sempre foi uma cidade de vanguarda, está atrás de todos esses. Eu vou passar agora a palavra, então, para o colega Rui Medeiros, para continuar a explanação aqui. Boa tarde a todos. Eu vou colocar aqui o que eu vejo de acontecimentos no Brasil e o que nós estamos querendo fazer para Curitiba. Esse aqui é um exemplo que eu procurei trazer e colocar aqui, talvez alguém de vocês ainda lembre. Ali nós tínhamos uma marquise muito grande nessa obra, e essa marquise desabou. Então, a partir daí, isso já fazem muitos anos, eu comecei a observar a falta de manutenção nas nossas obras. E eu tenho, em média, na minha vida profissional, 917 projetos de estrutura realizados, e tenho uma centena de laudos feitos. A partir de uma época, eu tenho até um gráfico dessa evolução, os projetos eu comecei a ver a decadência dele, e a parte de laudos, de 86 para cá, eu tenho visto um crescimento muito grande no meu escritório. O que isso quer me dizer? Quer me dizer que há uma importância maior hoje na observação das manifestações patológicas dos edifícios. Eu fazia 1, 2 laudos por ano, hoje eu estou fazendo aí 10, 12 laudos por ano. Então, a gente vê uma preocupação, isso é muito bom para a nossa população. Ao contrário do que os meninos falaram aqui sobre o grito do concreto, eu discordo dessa palavra, concordava com ela até 2014. A partir de 2014, as obras que estão saindo de 2014 para cá, elas estão regidas por uma nova norma. E essa nova norma foi uma briga minha nos congressos que eu participei, que nós estávamos fazendo na universidade concretos de alta resistência e não podíamos utilizar no Brasil porque as normas não permitiam. A partir de 2014, nós criamos uma classe 2 do concreto, que vai de 500 quilos por centímetro quadrado a 900 quilos por centímetro quadrado. Até então, nós só íamos até 500. Este concreto não grita, minha gente. Isso precisa ser observado. Esse concreto, que se um dia nós tivermos problema com ele não vai gritar. Quem vai gritar é a população que está embaixo. E é isso que nós não queremos que aconteça. Esses concretos são muito rígidos, são muito duros. Eles são um vidro. A hora que ele tiver uma fissura, ele rompe e cai. Porque ele é muito duro, muito frágil. Quando o material é muito duro, nós dizemos que é muito frágil. É como um vidro. Você não vê fissura no vidro quase. Você vê ele romper e estourar, né? Então, nós estamos tentando que a nossa população não grite. Nesse grupo de trabalho, nós fizemos uma análise da atual situação de Curitiba. Nós temos em torno de 20 mil edifícios em Curitiba. Nós temos uma estrutura que é a COSED, a estrutura da prefeitura, que fiscaliza, que vai poder operar essa lei se nós conseguirmos a aprovação dela. E nós vimos toda essa estrutura e chegamos à conclusão que se nós jogarmos 20 mil vistorias técnicas de edifício na prefeitura, vai levar 120 ou 150 anos para que eles possam digerir tudo aquilo. Então, baseado numa informação que inicialmente eu era ao contrário, e foi uma sugestão do colega Eduardo, que trabalhou com a gente, vamos simplificar isso. Vamos tirar o que é ruim e o que é menos ruim e o que ainda dá para segurar. Então,
nós estamos criando uma lei que não é uma lei de vistoria, minha gente. Isso que nós precisamos entender. É uma lei de... não é uma lei de inspeção predial, é uma vistoria predial. Eu costumo dizer sempre nas nossas reuniões do grupo que nós entregamos um BMW certificado pela participação de vários engenheiros com a RT para tudo e para um motorista que não tem carteira de habilitação, que é o síndico. Então, é isso que está acontecendo. Isso é história minha, quando eu estava com 700 obras realizadas, isso há uns 10 ou 15 anos atrás, eu emiti uma carta para todos os síndicos dos edifícios que eu tinha projetado, alertando para a necessidade de manutenção. Que não precisava ser comigo, poderia ser com qualquer engenheiro especialista, mas que eu alertava para isso. Eu não recebi uma resposta. Então, isso me chamou a atenção. A partir dali, eu criei na Universidade Federal do Paraná a cadeira de Patologia e Recuperação de Estrutura. E, graças a Deus, com orgulho, eu falo isso em todos os congressos, quando eu critico que nós não ensinamos isso, nós somos a única universidade do Brasil que tem a cadeira de Patologia de Estrutura a nível de graduação. Tem muitos cursos de pós-graduação, isso é estudado depois, mas a nível de graduação, e isso já estava prevendo a participação desses nossos alunos, desses nossos engenheiros, nesse tipo de trabalho. Então, o que nós queremos fazer para a nossa... Aqui eu estou voltando, peraí. É da direita aqui que já está gasto. Aqui está um exemplo de uma obra que eu analisei. Este pilar que está à esquerda é o mesmo que está à direita. Quando eu fiz o meu trabalho de fiscalização lá nessa obra, fui chamado, há 5 anos, isso é no litoral de Santa Catarina, ele estava naquela situação. E agora, 5 anos depois, eles me chamaram, que estavam apavorados, e me mostraram o que estava acontecendo lá com a estrutura. Eu digo, minha gente, o meu laudo dizia que era para ser feito alguma coisa. Vocês não fizeram, agora está assim. E o próximo passo é cair o prédio. Então, a gente vê o desrespeito, mas nós não pudemos fazer nenhuma manutenção porque nós tínhamos que reformar o hall de entrada e o salão de festa para dar conforto para os nossos condôminos. Tudo bem, vai dar conforto no cemitério depois, se vocês pensarem sempre assim, né? Então, o que nós estamos pensando para a nossa lei, que eu quero resumir e colocar na cabeça de todos, é uma lei de uma vistoria, a participação de um engenheiro que vai lá, a minha ideia é termos no celular um aplicativo, onde eu abro o aplicativo e vou clicando nos itens que nós vamos fazer na regulamentação da lei, e com isso, imediatamente a prefeitura está recebendo esta vistoria, a participação efetiva do engenheiro, e então vai ter um xizinho lá, necessita-se de inspeção predial, ou não precisa, o que é urgente e o que não é. Com isso, nós filtramos isso e entregamos para a prefeitura aquilo que tem risco iminente. Então, esta é a nossa ideia da lei, é nós facilitarmos pela falta de estrutura dos órgãos públicos em atender a demanda por um todo. Então, nós vamos decidir aquilo que é emergencial e aquilo que precisa ser feito dentro da nossa cidade. Nós temos aí uma palavra, que essa palavra não é nossa, isso é do atual prefeito de Curitiba, que é o que ele já identificou como a bomba relógio que nós temos aqui, que se vocês forem observar as casas noturnas que nós temos aqui, onde tem fila na entrada, aquilo ali são casas antigas, casas velhas, que são mais baratas de alugar, quando o proprietário está pedindo a Deus que alguém alugue, aquilo é colocado lá precariamente, muitas vezes sem a participação do engenheiro, equipamentos para que isso funcione. E nós estamos correndo um risco muito grande. Nós ressaltamos aqui que a maioria dos nossos acidentes foram de incêndio. Então, o leigo vai dizer, não, você não precisa de inspeção predial do engenheiro, o bombeiro vai lá e vê tudo. O que vocês acham que o bombeiro vê, minha gente? O que o bombeiro exige da gente numa instalação? Ele vai lá preocupado com a rota de fuga, né? Que a escada esteja enclausurada, não tenha fumaça, que tenha a porta corta-fogo para isolar isso, para que a pessoa consiga, na hora do incêndio, sair correndo e sair salva. É isso que o bombeiro vê. O que nós vemos é o seguinte, instalações elétricas mal feitas, falta de manutenção. Há poucos anos atrás eu fui chamado, vocês devem lembrar, de um prédio muito grande aqui, que uma varanda caiu. Nós fomos lá analisar o porquê disso. Então,
até depois, na sequência, eu não participei, porque eles queriam que eu fizesse uma amostragem de mais uma varanda e desse um laudo para as 102 varandas. Eu disse que não fazia amostragem. A amostragem eu já tinha caído, né? Se quisesse uma prova de carga nas outras 101, eu faria e faria o trabalho. Então, essa é a mentalidade com as nossas estruturas, com a nossa manutenção dos nossos equipamentos. Então, nós temos aí a ausência de manutenção preventiva e corretiva. Nós estamos ensinando na universidade como fazer um diagnóstico, isso que vocês viram na palestra passada. Nós estamos na universidade ensinando como fazer a terapia dessas estruturas corroídas e, além disso, temos a parte de acidentes de obra e a parte de reforço de estrutura. Então, isso já está sendo preparado na nossa universidade. Temos uma visão muito grande. Nós conversamos bastante com o grupo sobre as leis que não funcionam nas outras cidades. Um laudo completo de um prédio aí de 20 andares custa muito caro. A gente tem que inspecionar muita coisa, fazer ensaios que vocês viram na palestra. Foi boa a coincidência dessa palestra. E isso custa muito caro. E a população não vai pagar isso. O que nós queremos? Uma inspeção com os olhos de um patologista que possa chegar lá e dizer: essa estrutura tem problema, essa aqui é corretiva, isso aqui só precisa ser corrigido para que isso não evolua. E, com isso, nós fazemos a prevenção. Assim, na parte elétrica, na parte hidráulica, nas partes de impermeabilização e tudo. Então, esse é o nosso intuito. Nós estamos trabalhando, nós queremos a ajuda da sociedade para que essa lei venha fazer a prevenção. Eu costumo dizer que será a Unimed das estruturas. Eu, quando não tinha Unimed, eu esperava passar. Doía uma coisa, eu esperava passar. Hoje, encravou a unha, eu vou no médico, né? Eu tenho Unimed, ela me paga, eu vou no médico. Então, o prédio precisa ter o seu plano de saúde, ele precisa ter o pagamento mensal de uma taxa junto do condomínio para que seja feita a manutenção. Na minha área em especial, a área de estruturas. É o que eu mais vejo, mas a gente em patologia não pode pensar numa coisa só. Quando eu vou num prédio, eles não querem que eu resolva só a estrutura. Muitas vezes, quando há problemas mais graves, sim, mas eles querem que resolva todos os problemas. Então, a gente tem uma equipe lá no escritório que a gente faz cada um a sua especialidade. Então, aqui nós temos uma lei que nós mostramos isso na disciplina de patologia, que se eu gastar R$1 em um projeto de estrutura, fazendo a prevenção, que essa estrutura tem uma vida útil maior, lá na hora do projeto, eu vou gastar, digamos, o valor R$1. Isso é estabelecendo um fator aguacimento menor, um concreto de melhor resistência, um controle mais rigoroso exigido no projeto. Com isso, eu consigo ter uma economia de armadura, eu vou projetar isso com um concreto mais resistente, eu vou ter economia da armadura, com isso eu vou gastar, vai custar mais, digamos, R$1. Se eu tomar esta medida na obra, eu não fiz no projeto, eu não economizei a armadura no meu projeto, mas o cara lá na obra resolve fazer por sua conta e risco, eu vou colocar um concreto de melhor resistência, não vai prejudicar em nada. Ele está gastando 5, porque ele não tirou partido lá na economia de projeto. Se eu for fazer isso depois numa manutenção corretiva, isso vai custar 25. E essa lei segue uma curva de uma razão, uma progressão geométrica de razão 5. Então, ela vai aumentando para 125, para 625 e assim por diante. Então, quanto mais tempo eu levar para fazer a minha manutenção, mais caro vai ficar. E nós temos atuado em alguns prédios aí com 4 pavimentos, 2 pavimentos por andar, 8 apartamentos, eles não têm condições de suportar uma recuperação estrutural. Esse é um trabalho caro, não do nosso diagnóstico, mas na hora de fazer a correção, é um trabalho de um relojoeiro que tem que ir lá descascar esse pilar ou essa viga, tirar toda aquela camada corroída, limpar isso, aplicar adesivos estruturais, aplicar graute, aplicar argamassas poliméricas. Então, é muito caro esse trabalho. A prevenção, ela é muito grande. Nós temos obras feitas aqui em Curitiba, eu diria para vocês que eu acompanho isso há 50 anos, acho que uns 80% das nossas obras são feitas com o concreto FCK, não era nem FCK, era Sigma R 150. Era um concreto muito ruim.
Então, esse concreto, nós conseguimos identificar que ele começava a degradar muito facilmente. E, a partir de 2003, a norma preocupada com isso proibiu esse concreto e nós estamos hoje trabalhando com concretos melhores. Então, os concretos de 2003 para cá têm uma vida útil melhor, são concretos de resistência melhor contra os elementos agressivos. Nós costumamos questionar por que as nossas obras degradam mais atualmente e as obras mais antigas são mais resistentes. Isso aí tudo a gente fala em aula. Naquela época que nós não sabíamos fazer concreto, nós enchíamos de cimento, porque éramos ignorantes, e esse concreto era muito bom, era muito melhor do que nós pensávamos. Quando nós começamos a fazer concreto em concreteira, lá na universidade nós descobrimos a fórmula correta, ensinamos nossos alunos a fazer concreto, eles começaram a fazer concretos com 150 quilos, que era o que nós usávamos por centímetro quadrado, com o mínimo de cimento. Não chegava a 120 quilos de cimento. E, com isso, o concreto não tinha vida útil, tinha resistência e não tinha vida útil. E depois nós mudamos isso, a norma mudou. Hoje nós estamos trabalhando, em média, com concreto 300 quilos, nós chamamos aí de 30 MPa, 40 MPa, são os concretos que nós usamos. Esse concreto não se faz com pouco cimento. E quem dá durabilidade ao concreto é o cimento. Então, essas obras atuais vão, teoricamente, ter uma vida útil maior. O Eduardo, acho que gostaria de falar alguma coisa também. Vou passar para ele, não me estender. Só queria ressaltar a vocês que a nossa lei é uma lei de inspeção, é a participação do engenheiro. Nós queremos um engenheiro, até um sonho meu, cada condomínio ter o seu engenheiro, contratar o seu engenheiro e ter o seu engenheiro. Nós temos engenheiro para projetar, para construir, para fazer a parte elétrica, para fazer a parte hidráulica, para fazer fundações, tudo isso nós colocamos. Depois entregamos ao BMW e disse, ó, agora se vire, agora é por você. 40, 50 anos sem a mínima manutenção. É isso que nós não queremos. Isso mesmo, Rui. Eu queria fazer uma complementação na apresentação do Rui, que, na verdade, o primeiro tema que ele falou lá de segurança veio do presidente anterior do IEP, o engenheiro Nelson Gomes, que nos falou, né, para o nosso grupo, qual é o foco da lei de vocês, o que vocês querem. E chegamos à conclusão que o primeiro e mais importante seria a segurança, né, segurança das pessoas, segurança dos usuários. Tá? E aí complementamos a ele que haveria, então, mais 2 itens. Né? Um deles é a economia, em qual o Rui bem explanou, a lei de Sitter, que é um engenheiro que estudou essa questão da manutenção e que chegou à conclusão que é 5 vezes mais barato você trabalhar com manutenção preventiva do que corretiva. E também o aspecto da saúde dos prédios, que interferem diretamente na nossa saúde. Pega aí um prédio que tenha bolores, fungos, né, no subsolo, e o fungo e esse bolor te acompanha no elevador, porque o elevador funciona como um êmbolo, fica no teu andar, e no teu andar para dentro do apartamento. Tá? E daqui a uns anos a pessoa tem uma doença. Tá? Essa era a minha complementação aí desse assunto. E tem mais um fator, que foi decisivo assim, no pedido da gente fazer primeiro vistoria, né, feita evidentemente por um profissional habilitado, e onde, se detectado um problema num prédio, seja então determinado a inspeção predial. E nós temos 2 normas, uma entrou em vigência em 2011, que é a 14.037, que é a norma de manual de uso e operação, e em 2012 entrou a revisão da norma de manutenção, a 5674. E elas vieram com um conceito inovador chamado manutenção preventiva. Então, também seria injusto que esses prédios novos, construídos a partir de 2011, que vêm realizando suas manutenções, fossem obrigados a fazer um laudo de inspeção predial. Aí o Eduardo Vilas Boas vai explicar melhor esses aspectos da proposição da lei por este grupo
de trabalho. Boa noite. Eu vou ser honesto, assim, que eu não me lembro quando que a inspeção predial entrou na minha vida, mas ela é hoje uma das coisas mais importantes que eu vejo em relação ao meu trabalho como engenheiro, é defender esse projeto. Eu comentei no início do trabalho desse grupo, e esse grupo aqui foi a descoberta que tem gente tão chata como eu que, né, nós estamos aguardando, na verdade, a tragédia de Curitiba. O que a gente está esperando acontecer vai ser morrer gente, né, ter vítimas fatais num incêndio, num desabamento de uma marquise ou no desabamento de uma sacada de prédio. Nós estamos aqui aguardando a tragédia, porque as pessoas que deveriam estar hoje preocupadas com isso, elas não estão presentes, né? Elas não vêm aqui ouvir o que os engenheiros têm a dizer das edificações. Nós construímos, como foi falado, prédios, nós emitimos ARTs, nós somos responsáveis durante 1 ano e meio, 2 anos pela execução de um prédio. Quando nós terminamos esse prédio, entregamos na mão de um leigo, que é o síndico, né? E hoje o síndico já tem tanta responsabilidade que não se consegue mais síndico num prédio. Quem mora em prédio sabe a dificuldade de você ter um voluntário de síndico. Então, nós contratamos hoje o síndico profissional. Então, é uma pessoa que já não mora no prédio, que ele não vê todo dia os problemas dos prédios, das edificações, né? E está lá cuidando do nosso patrimônio. E vai acontecer a nossa tragédia aqui em Curitiba também. Vai cair alguma coisa, vai ter algum problema. Ao longo desses anos que a inspeção predial faz parte da minha vida, eu fui a todas as capitais que foram implantadas essa lei. Nós temos Porto Alegre, Rio de Janeiro, Salvador, Fortaleza e agora Vitória no Espírito Santo, porque teve um problema com a maior incorporadora do Brasil ano passado de um prédio deles, e está saindo a lei, ainda não foi, ela foi aprovada, mas ainda não foi regulamentada. O último caso que eu tive foi em 2015, eu não sei passar isso daqui. Vai passando para mim. Foi em 2015 em Fortaleza, no Ceará. Eu vou fazer uma correlação, vou primeiro dar uma explicada no caso de Fortaleza, para depois trazer para o nosso problema aqui em Curitiba. Em Fortaleza foi a Lei 9.913, 16 de julho de 2012 foi aprovada a lei. Entra em vigor em julho de 2015, portanto, 3 anos depois, 3 anos de regulamentação da lei. Em outubro de 2015, o CAL do Ceará e o CREA do Ceará criam o termo de referência para a inspeção predial em Fortaleza. Eu vou entrar em maiores detalhes, mas eles fizeram uma cartilha explicando todo o processo para os engenheiros e arquitetos que iriam fazer as inspeções prediais. Janeiro de 2016, a lei é adiada por 90 dias. Abril de 2016, prorrogado o adiamento por 12 meses. Maio de 2017, prorrogado por mais 90 dias. E em setembro de 2017, foi prorrogada por mais 90 dias, ou seja, a lei ainda não entrou em vigor. Então, 2012, 2017, a lei está aprovada, está regulamentada, mas ela não funciona. Por que ela não funciona? E aí nós temos que ter uma crítica, né, nossa. O termo de referência para a inspeção predial em Fortaleza, que foi feito pelo CREA, pelo CAL Ceará, com a participação do SENGE, do Embraenge, do IBAP, do IAB, todas essas inscrições, eles criaram uma coisa que a intenção era boa, mas criou um problema para eles. Pode passar, Tessaro. Que foi uma tabela de referência de honorários para inspeção predial. Ela é baseada na metragem quadrada da edificação, o CUB, e uma tabela de multiplicação em percentual. Você pode passar, Tessaro. Então, como exemplo, um imóvel com área de 4.000 metros quadrados, usando o CUB R8N do mês, eu não me lembro qual é agora, aqui do Paraná, pagaria uma inspeção predial, se fosse nível 1, categoria 1, R$ 14.500. A mais cara pagaria R$ 19.337. E um prédio de 8.000 metros quadrados, que é da tabela seguinte, 19, podendo chegar a R$ 25.000. Eu pergunto, qual é o condomínio
nessa crise que esse país está, que consegue pagar alguma coisa desse sentido? Não consegue, isso não existe. Assim, pô, bacana, vamos né, os engenheiros, os arquitetos, para lá, mas totalmente, volta mais um pouquinho, Tessaro. É totalmente fora da realidade, não dá. Ah, mas tudo bem, os imóveis com mais de 50 anos vão ter que fazer todo ano, mas cada 10 anos a menos aumenta um ano. Gente, 2, 3 anos vai pagar num condomínio isso daqui? Não vai pagar. Então, esse, na minha opinião, é o porquê até hoje não saiu, não funcionou a lei em Fortaleza. Porque não tem como. E você imagina, a gente pega assim, a inspeção predial. Primeira coisa que vem na cabeça da gente, prédio residencial. Segunda, no Batel. Né? Mas e as edificações que estão na periferia da cidade? Que estão nos bairros? Que tem metragem, que tem gente que não tem dinheiro. Minha Casa Minha Vida. Né? Pode passar agora. Então, em Fortaleza, essa fonte eu peguei do G1 do Ceará. Tá? Mais de 20 mil visitas foram realizadas em Fortaleza até o último mês de abril, de 2015 até abril. 20 mil visitas, porque eles fizeram as visitas, estão tentando mostrar a viabilidade da coisa. A Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente, SEUMA, emitiu até o momento 497 certificados de vistoria. 20 mil visitas e foram emitidas 497 certificados. Não conseguem dar conta. Contudo, a Secretaria Municipal das Finanças estima que 74 mil imóveis precisam ter documento. Fortaleza tem 862 mil habitantes, 74 mil imóveis. Curitiba tem 1.752.000 habitantes, projetando por baixo 150 mil edificações a serem fiscalizadas e vistoriadas. Não tem como. Aí, então, o que acontece? Quando esse grupo de trabalho se conheceu, em novembro do ano passado, nós fizemos as nossas reuniões, eu digo, gente, esquece a inspeção predial. O laudo de inspeção predial, não sei se a maioria já fez, ele tem por baixo 13 a 14 itens a serem fiscalizados e por baixo 1.000 a 1.500 páginas. Um bom laudo de inspeção predial é de 1.000 a 1.500 páginas. Qual o tamanho da sala que a COSED vai ter que ter para botar 150 mil laudos todo ano com 1.500 páginas? E quem vai ler? Quem vai fiscalizar? Quem vai lá a campo verificar tudo isso? Impraticável. Então, o que nós imaginamos? Um termo de vistoria padrão, com uns 13, 14 itens a serem vistoriados visualmente, que o engenheiro, o arquiteto, e aí pode ser um aplicativo, pode ser o que for, vai chegar lá e dizer assim, a estrutura visualmente, aos meus olhos, está conforme ou não está conforme. A alvenaria desse prédio está conforme ou não está conforme. A instalação hidráulica está conforme ou não está conforme, elétrica e assim por diante, até passar pela acessibilidade, né, que é o último item. Com isso, você vai poder chegar e aí sim, aqueles itens que não estiverem conformes, vai gerar a necessidade do proprietário ou responsável do imóvel contratar um laudo de inspeção predial. Porque aí se justifica. Né? Mas você vai ter uma agilidade dentro do processo. Né? Então, eu fiz aqui até um desenho, não fui eu, foi o Gustavo, lá do CAL. O proprietário ou responsável legal pelo edifício, dentro da nossa concepção, ele vai entrar no site, seja da prefeitura ou daquela entidade designada para receber isso, fazer o cadastro do seu imóvel solicitando a inspeção predial. Esse cadastro, ele acessa, eu não sou especialista em informática, mas ele vai acessar a fila, a gente chama de fila de táxi, né, dos engenheiros e dos arquitetos, sorteando aquele que vai ficar responsável pela vistoria deste imóvel. Ele vai pegar, entrar em contato um com o outro, agendar a data desse serviço, e esse sistema, se for um aplicativo, ele vai lá, já faz o checklist, encaminha isso tudo para o sistema, e esse sistema vai receber. Se houver itens não conformes, já vai ser criado, vai ser gerado uma notificação para que
o proprietário ou responsável legal do imóvel vai apresentar, num prazo de tantos dias, um laudo de inspeção predial. E esse laudo, sim, vai constar todas as patologias, soluções, né, do que deve ser feito e os prazos que isso deve ser feito. E aí o proprietário tem que correr atrás para resolver as questões do seu imóvel. Dentro disso que nós entendemos, essa parte em azul, que ficaria a responsabilidade do órgão público, nós acreditamos que ela pode ser também terceirizada ou privatizada, ou responsabilidade seja das entidades que vêm na inspeção predial a sua finalidade. Então, poderia ter um consórcio de entidades, alguma coisa assim, que poderiam gerir todo esse processo. Qual a vantagem disso tudo? É que o custo seria infinitamente menor do que um laudo de inspeção predial. Né? Nós imaginamos que esse custo ficaria talvez entre R$ 1.500, R$ 2.000, né? Para as edificações que têm um interesse social, igrejas, templos, nós também entendemos que o mesmo engenheiro que pegou e fez 9, 10 vistorias, poderia fazer uma de interesse social sem custo para essas entidades. Então, as soluções todas existem. Claro que hoje o que nós estamos empenhados é na aprovação da lei. A lei não entra nesses detalhes todos. Isso vai ser da parte da A lei vai tentar culpar como o condomínio? Cortando alvará, ou seguradora? Então, veja bem, todo imóvel tem um responsável legal. Esse responsável, no momento que ele é notificado, ele tem que dar conta de resolver essas coisas, né? Então, por exemplo, nós entendemos que exista o caso da multa, né? Só que isso vai depender também na questão da regulamentação da lei, da parte legal. Então, seria muito importante se isso estivesse vinculado ao IPTU também, né? O teu imóvel não vai poder ter o IPTU regularizado, você pode entrar numa dívida ativa. Eu, sinceramente, assim, a parte legal, para mim, não, né? A gente entende, e nas outras capitais que a lei já existe hoje, imóveis que estão regularizados, eles têm vantagens de seguros, né? O seguro é mais barato porque existe um engenheiro responsável por aquele imóvel, o que o Rui falou, né? A ideia final da lei é que nós, engenheiros, voltamos aos prédios, que nós executamos e que transferimos. Então, hoje, nós poderíamos, cada imóvel poderia ter um engenheiro, né, responsável. Então, claro que tudo são benefícios que a lei vai trazer para nós, né? Então, basicamente, a ideia é essa. O que eu queria transmitir era o que eu vi no Brasil hoje. Entendo que não tem muito como levar adiante a ideia da inspeção predial, se não pensar numa coisa bastante simplificada. Não sei se tem alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta, colocação. Eu, quando mexi com essa lei, eu sempre pensei o seguinte: quando eu sou síndico há 30 anos do meu prédio, e eu pago todo ano, sou obrigado a fazer um seguro. E uma parte lá significativa do meu seguro vem lá, desabamento. Então, eu sempre pensei nisso, e até pesquisei um pouco, em que eu estou atestando, através de um profissional habilitado, que aquele prédio não vai desabar, e eu preciso pagar isso. Então, eu penso que nós deveríamos diminuir um pouco essa alíquota, uma vez que o prédio é certificado pela prefeitura. Só que isso mexe com o IRB, com leis do seguro, não é fácil assim. Nesse país, você mexer com leis federais, etc., não é fácil. Mas eu acredito que a evolução das coisas vão nos levar a isso. Alguma contrapartida nós temos que ter. Até talvez depois a prefeitura, como ela vai cobrar talvez alguma taxa, porque ela não pode ter renúncia fiscal, ela até ter um incentivo em alguma coisa, desde que ela tenha uma contrapartida do outro lado, para que ela baixe o IPTU, alguma coisa, para que nós tenhamos segurança. É isso que nós queremos, é segurança. Mais nada do que isso. Então,
eu acho que nós vamos chegar a isso. Esse é o plano, nós vamos trabalhar, esse grupo está proposto a trabalhar, inclusive na sequência de aprovação da lei. Essa é a nossa ideia, continuar trabalhando e aprimorando a lei. Só para fechar, Emerson, uma das coisas que é importante é o seguinte: hoje nós não temos a segurança de quando você vai comprar um imóvel usado, de que você não vai ter uma surpresa depois da tua compra. Às vezes a gente acha que está fazendo um bom negócio, vai lá, compra um imóvel, passa 3, 4 meses, tem uma reunião de condomínio, onde vai ter uma chamada para resolver um problema, que você está comprando esse abacaxi. Então, no momento que você pega e você tem a inspeção predial, você pede o laudo de inspeção predial daquela edificação que você quer comprar um imóvel, ele é muito bom, né? Então, eu vejo isso como um lado positivo também, você saber aquilo que você está comprando no futuro. Obrigado, então, ao Tessaro, ao Rui, ao Eduardo, à Vera. Só o seguinte: para que inspeção predial? Qual é a resposta? Para que serve esse negócio? O que eu vou identificar? As anomalias num prédio, as falhas, né? Anomalia relativa ao processo construtivo, as falhas à falta de manutenção. Para que serve inspeção predial? A inspeção predial, na verdade, a qual nós a concebemos no final dos anos 90, lá com o Tito Lívio, com o IBAP São Paulo, o IBAP Paraná aqui, tá? Para que ela seja a base de um plano de manutenção, gente. Que não adianta fazer inspeção predial. Para quê? Eu entrego para o síndico: olha, teu prédio tem rachadura, teu prédio tem fissura, teu prédio tem risco de colapso, e faz o que com isso? Faz um plano de manutenção. Nos prédios antigos, você vai ser inicialmente manutenção corretiva. Depois ele passa a ser manutenção preventiva, que é onde está a economia. É isso que nós precisamos entender. A lei vem dizendo: olha, eu fiz uma vistoria e identifiquei problemas construtivos no prédio. Muito bem. É feita a inspeção predial. E o que é que tem que ser cobrado? Um plano de manutenção corretiva. Pronto. Colocou em ordem. Está resolvido o problema. E mais, essa lei de Curitiba, ela deve ser encarada como um incentivo aos condomínios. Espera aí, eu vou gastar R$30 mil num laudo de inspeção predial? Não é melhor eu pegar esses 30 mil e eu contratar alguma empresa especializada, empresa de engenharia, evidentemente, tá? Para que faça o plano de manutenção e eu vou gastar o dinheiro com a minha própria manutenção. É isso que precisa se criar a cultura da manutenção. Tá certo? Eu agradeço a todos, Instituto de Engenharia, o IBAP, a Câmara Técnica de Avaliações e Perícias, e vou distribuir, dado o adiantado da hora, os certificados de participação dos nossos palestrantes.